Então, meditação sempre foi um assunto que me chamou muito a atenção, desde o início do meu interesse por assuntos espirituais. Comecei a praticar muito cedo. A partir dos meus 21, 22 anos, comecei a ter uma prática regular de meditação, que prossegue até hoje. E eu vejo os efeitos da meditação em mim. Eu passei a observar com muita atenção o que nos últimos 15 anos, especialmente, começou a ocorrer com a vinda de um novo termo para definir meditação, que é o termo mindfulness. Quando estava começando a estudar essas coisas, ainda nos anos 70, 80, não havia essa palavra. Nós falávamos de plena atenção. E era, de fato, o coração do estilo de vida de quem pretendia fazer uma jornada de autoconhecimento, especialmente inspirado nas filosofias orientais, e eu tive uma simpatia muito profunda, primeiro pelo yoga, depois pelo budismo. Hoje, a minha prática interna é inspirada no budismo, na tradição vajrayana. Então, meditação, para mim, para os amigos, para os colegas que partilhamos, desses experimentos, é algo extremamente importante. Mais ou menos há uns 20 anos atrás, surgiu um livro nos Estados Unidos chamado Brain Zen, onde as primeiras pesquisas sobre o efeito da meditação no cérebro começavam a ser descritas. De lá para cá, essas pesquisas não pararam. E nós temos hoje cada vez mais informação sobre por que, do ponto de vista, assim, neuropsicológico, os efeitos existenciais que a meditação provoca, como é que eles se configuram. Então, hoje nós vivemos um tempo em que a meditação entra com cada vez mais força no nosso cenário cultural e parece estar vindo com essa expressão, mindfulness. E eu acredito que todos nós aqui vamos ver esse termo com cada vez mais frequência nos noticiários e nas livrarias, etc. e tal. Porque, de fato, desde que alguns meditadores experimentados começaram a frequentar laboratórios, sendo convidados, inclusive por indicação do Dalai Lama, convidados para terem a sua prática meditativa experimentada por meio dos novos aparelhos que fazem o escaneamento do cérebro, tem se descoberto uma capacidade incrível que a meditação tem de provocar alterações no cérebro, mudanças mesmo, mudanças na plasticidade do cérebro. Um dos resultados, por exemplo, foi o fato de que meditadores com idade avançada não têm a diminuição de massa cinzenta que costuma acompanhar a idade. Outra é que a prática da meditação modifica o fluxo, o fluxo dos estímulos elétricos no cérebro de uma mente dispersa para regiões que são localizadas no cérebro, para outras regiões mais associadas a bem-estar, a felicidade, a tranquilidade. O córtex frontal associado à sensorialidade, ele fica hiperestimulado. E coisas do tipo. Vocês vão achar isso muito facilmente, já existem livros em português sobre esse assunto, de maneira que hoje não há dúvidas do poder dessa antiga prática em produzir efeitos positivos no nosso sistema nervoso. É claro que os meditadores antigos tinham a experiência direta disso, provavelmente sem saber como isso acontecia no cérebro, porém, o suficiente para, de uma forma experimental, desenvolver as várias possibilidades da prática meditativa. Eu sou encantado com o que eu tenho descoberto na literatura budista a respeito da evolução da prática meditativa, que tem sido para mim extremamente útil.
Mas hoje eu não gostaria de focalizar o nosso tema apenas nos benefícios já comprovados da meditação. E eu remeteria aqueles mais interessados ao assunto, uma série de livros, inclusive documentários, que existem sobre o tema. E eu acredito que conhecer mais sobre esses efeitos é um bom estímulo para explorar o efeito que isso pode provocar em você. Mas, na verdade, o que me motiva a apresentar essa reflexão aqui para vocês foi uma provocação que eu recebi de uma colega, especialmente uma colega professora da psicologia da UNB. Fizemos um trabalho juntos a respeito de mindfulness na psicologia e na educação, onde nós produzimos um trabalho sobre o uso da meditação. Eu vou chamar de mindfulness, tá bom? Depois eu queria falar um pouquinho sobre essa relação entre o termo mindfulness e o termo original meditação. Mas essa provocação me fez pensar sobre a maneira como a antiga prática da meditação chega ao nosso tempo pós-moderno, vamos dizer assim, o tempo que nós vivemos. A era que vamos chamar de a era da pós-modernidade ou a era da sociedade do hiperconsumo, da sociedade da imagem, da sociedade do espetáculo, da sociedade da aparência, que é isso tudo que a gente está vivendo. Esse tempo histórico ele tem características muito ricas para a gente observar e importante perceber para poder compreender o efeito, o que significa viver nesse tempo em que nós vivemos, né? Que é um tempo de riscos, é um tempo de valores que se deterioram, é um tempo de ausência de certezas ou de fragilização das certezas, é um tempo em que o velho não funciona mais, é o tempo em que existe uma enorme insatisfação, e é um tempo também que no nosso corpo e na nossa vida emocional, esse tempo presente ele traz reflexos. É fato que nós vivemos muito mais do que gerações anteriores, né? Gerações de séculos atrás viviam 40 anos, 50 anos como média. Hoje, 70, 80 anos como média. As facilidades materiais que nós temos, um aparelho como esse, por exemplo, nos abre possibilidades extraordinárias. Facilidades de todas as ordens. Uma medicina que nos permite sobreviver a uma infecção de dente, porque há 200 anos atrás morria-se por infecção no dente. Então, fizemos uma jornada que, do ponto de vista do conhecimento, nos acrescenta e nos enriquece muito. Ao mesmo tempo, esse conhecimento ele se pôs a serviço de uma organização social e econômica que teve uma mudança profunda no século XVII, com o surgimento das grandes máquinas, com a inauguração da sociedade industrial, mas que tem uma mudança ainda mais profunda, vamos dizer assim, não sei se mais profunda, mas significativamente profunda, quando a sociedade industrial ela se transforma em sociedade de consumo, que tem uma marca muito clara quando isso acontece, né? Essa passagem da sociedade industrial para a sociedade de consumo se dá depois das grandes guerras, quando já um esquema de produção de produtos implantado e eficiente, sofrendo o baque das guerras, serviu ao reerguimento das economias e essa recuperação econômica ganhou características um pouco diferentes da que originou a sociedade industrial. Por quê? Porque a recuperação da economia se deu a partir da filosofia de tornar o consumo o centro da vida individual, o centro da vida social. Essa transição de sociedade industrial, não uma transição, é uma evolução natural da sociedade industrial para a sociedade de consumo, ela se deu de uma maneira muito bem planejada,
muito bem planejada. Eu gostaria de partilhar com vocês algumas ideias de autores que dão uma noção de como isso foi muito bem planejado e como chega até hoje. Por exemplo, um analista de vendas chamado Victor Lebow diz o seguinte, isso no pós-guerra, tá? Nossa economia, que se tornou enormemente produtiva graças à guerra, demanda que nós façamos agora do consumo nosso estilo de vida, que nós convertamos a compra e o uso de bens em rituais, que nós busquemos nossa satisfação espiritual e nossa satisfação de ego no consumo. Nós necessitamos que as coisas sejam consumidas, estragadas, postas fora, trocadas a um ritmo cada vez maior. Essa é uma frase do tempo da guerra, do pós-guerra, que define tudo que nós vivemos. O que deixa claro que a sociedade de consumo ela é uma criação inteligente, com o objetivo de recuperar economias, né? Mas que tem alguns aspectos que nós precisamos olhar com mais atenção, porque mexem diretamente com o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar e o nosso modo de ver a vida. Evoluindo um pouquinho mais, eu vou passar a vocês ideias de alguns outros autores que eu encontrei nesse livro, Ecopsicologia, Restaurando a Terra, Curando a Mente, como, por exemplo, de uma obra de Paul Washington chamada A Pobreza da Riqueza. Nessa obra ele diz assim, tendo cada vez mais e coisas cada vez mais novas a cada ano, se tornou não somente o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. A ideia do mais, do cada vez mais, da riqueza cada vez mais, tornou-se o centro de nossa identidade e, inclusive, fator de segurança. Nós agora somos aprisionados por essa espécie de adicção, de vício, como se isso fosse uma droga. Me pergunto o que vocês acham disso. Porque em países em desenvolvimento como nós, frases como essa podem não parecer tão impactantes, mas são profundamente impactantes nos países de primeiro mundo, e mesmo quem em países de desenvolvimento vive com condições de compra, porque a não condição de compra ou a exclusão econômica é um dos efeitos colaterais que a gente deveria considerar, mas necessariamente estamos aqui sob impacto dessa mentalidade que sutilmente toma conta do nosso olhar coletivo, né? Um colega, um psicólogo chamado Philip Cushman, foi um pouco mais longe. E ele ligou a sociedade de consumo, baseada nessa necessidade da compra, que na fala do primeiro autor, o da pobreza, da riqueza, ela está restrita ao fato de que nós tendemos ou corremos o risco, não tendemos a, corremos o risco de sentirmos essa compra da moda, do que é novo, do que está saindo esse ano, como quase um impulso necessário à nossa posição dentro da organização social, da ordem que a gente vive, né? Eu me recordo, há um tempo atrás, muitos anos atrás, quem aqui é mais velho da minha geração vai lembrar que quando saíram os telefones celulares, tinham telefones grandes, a gente tinha que, inclusive, puxar uma anteninha, vocês lembram disso, os mais antigos? Eu tinha um telefone desses com uma bateria dessa grossura, só a bateria era dessa grossura, o telefone pesava, né? E aí começou a moda dos telefones menores, cada vez menores, uns pequenininhos, eram uns pequenininhos que cabiam na palma da mão, abriam assim para... E eu, sem querer entrar na história de consumo, não comprei, não mudei meu telefone, continuei com meu telefonezão, apesar de desconfortável, ele realmente pesava no bolso. Um dia, eu estava num lugar público, alguém me ligou. Quando eu peguei aquele telefone, abri a anteninha e comecei a falar,
eu ouvi uma gargalhada atrás de mim. E quando eu olhei para trás, era um grupo de adolescentes que me viu a cena de eu atendendo o telefone com um aparelho fora de moda, completamente fora de moda, e a gargalhada foi geral. Quando eu falo assim que a compra da moda nos insere na expectativa da cultura, é disso que eu estou falando. Há uma espécie de controle sutil determinado pelo que você pode expressar naquilo que tem, né, que impacta diretamente no que você acredita ser o olhar positivo que os outros têm para você. Então, a sociedade de consumo que originalmente foi pensada para girar a economia, acabou gerando alguns efeitos psicológicos sutis que mexem diretamente com a imagem que nós temos de nós mesmos, com a imagem que os outros têm de nós mesmos e com a necessidade de nós assumirmos vamos dizer assim, um eu social dentro desse contexto, né, cultural. Esse psicólogo que eu vou me referir agora, ele foi mais fundo nisso, mostrando que na era do consumo, que também é chamada por alguns autores de a era do espetáculo ou a era da imagem, todos nós vamos nos tornando uma imagem de uma sociedade de imagens. E o que determina o valor dessa imagem é a sua capacidade de compra. Então, essa nossa reflexão sobre como se organiza a sociedade de consumo acaba nos levando a olhar para dimensões do nosso funcionamento emocional que ficam, de fato, fragilizadas dentro desse contexto, né? Aqui, esse autor vai se referir ao conceito de falso self, que é aquele self social, aquele que nós criamos porque está mais parecido com o que esperam de nós. O self social é uma maneira de fazer relações de uma maneira segura, né, em que nós, para não sofrer rejeição, nos apresentamos mais como esperam que nós nos apresentemos, né? Como uma estratégia de adaptação, que geralmente é aprendida na infância, e, portanto, muito frequentemente, quando experimentamos isso, nós não temos consciência que estamos vivendo isso. A consciência não vem diretamente pelo fato do que está acontecendo, mas por alguns sintomas que isso traz. E um dos sintomas que isso traz é uma característica do chamado falso self, que é uma sensação de vazio e de inconsistência pessoal. Essa sensação de vazio, ela cresce na medida em que as relações não são autênticas, em que não há, de fato, intimidade e acolhimento. Porém, na sociedade de consumo, o falso self passa a ser o ponto central, na medida em que uma sociedade da imagem e a necessidade de um olhar positivo, de uma consideração positiva do outro, vinda do outro, facilmente é operacionalizada pelo que oferece a sociedade de consumo. Porque o que ela oferece? Se você comprar aquele carro, ou se você comprar aquela roupa, ou aquele celular, ou aquele sei lá o quê, ou aquele computador, você passa uma marca para o meio de que é uma pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque uma das formas pelas quais a sociedade de consumo se estruturou é que ela precisa de modelos de perfeição. Assim como as religiões têm modelos de perfeição, a sociedade de consumo também tem. E quem é o modelo de perfeição? É a pessoa rica, geralmente jovem, bonita, e que é utilizada, vamos dizer assim, como
a imagem da plena satisfação, da plena realização. Então, a sociedade de consumo é uma sociedade que funciona a partir do estímulo a uma maneira de se apresentar para o mundo, né? Uma maneira de se apresentar para o mundo a partir de algumas referências externas vendidas, que são a configuração do seu sucesso e do seu valor. Do ponto de vista do eu, é uma tragédia, especialmente num lugar como um país em desenvolvimento, onde muitas pessoas não podem ter acesso a esse bem. E paira no ar o risco da desvalia, justamente pela exclusão, a exclusão da possibilidade, né, de compra e de adorno, usar como adornos do falso self as referências de sucesso da sociedade de consumo. Por isso que o self ideal da sociedade de consumo é aquela pessoa rica, bonita, jovem, né, com plenas possibilidades de liberdade de compra. E, claro, quem apresenta esse modelo? Um fator determinante na passagem da sociedade industrial para a sociedade de consumo, que é a grande ciência do marketing, né? A ciência do marketing cria realidades para gerar desejos. A sociedade de consumo só se mantém pela estimulação do desejo. É o desejo de experimentar, é o desejo de ser valorizado, é o desejo de liberdade, porque cada produto abre campos de liberdade. E nesse aspecto eu não faço nenhuma crítica a produtos que possibilitam novas experiências, porque sempre foi assim na história humana. Nós sempre criamos bens na história humana. Eu não estou falando de consumo do que é necessário, eu não estou falando de consumo do que é bom, nem estou falando do consumo que a nossa habilidade tecnológica sempre gerou em toda a história. Eu estou falando aqui, na sociedade de consumo, acaba havendo uma indução do desejo para estimular a compra, que alimenta um senso de identidade social, que por não estar baseado nas necessidades mais profundas e na autenticidade do ser, esse ser social frequentemente se expressa como um self social ou um self falso, em alguma medida falso. Então a gente se depara com uma grande contradição. A contradição é que a sociedade da opulência é ao mesmo tempo a sociedade da depressão. A Organização Mundial da Saúde, dizendo que nos últimos 15 anos, os quadros de depressão subiram 20%, quase 20%. Em 15 anos, um aumento de quase 20% na incidência da depressão. Estou trazendo esse elemento novo porque ele passa a ser indissociável da sociedade de consumo. A sociedade do consumo e do falso self, ela vai lentamente se configurando também como uma sociedade da depressão. É nesse contexto de uma sociedade do hiperconsumo, em que os efeitos colaterais dela vão se mostrando, em primeiro lugar, na dimensão ambiental, porque já está claro que o planeta não dá conta da sociedade de consumo. Em segundo lugar, na dimensão existencial, porque o prazer que um produto novo gera dura pouco. Há uma pesquisa que mostra que pessoas que ganham na loteria, 6 meses depois, já têm o mesmo nível de satisfação que tinham antes de ganhar na loteria. Da mesma forma que pessoas que, por exemplo, têm um acidente, têm uma amputação de um membro, 6 meses depois já estão acostumadas, tendem a estar administrando essa situação. Isso significa nosso poder de adaptabilidade, né? Mas do ponto de vista do produto que gera prazer,
essa tendência a voltar a um estado de conforto acontece também. Então você compra e aquele prazer, o produto te dá um prazer durante um tempo, daqui a pouco você vai precisar de outro. Então, esse contexto, esse cenário que tem esse efeito colateral na dimensão do meio ambiente, tem um efeito colateral na dimensão existencial. E essa dimensão existencial a gente pode definir também como o tempo do vazio. O tempo de uma insatisfação de fundo na vida das pessoas, né? Que, vamos lá, do ponto de vista do budismo, por exemplo, de onde vem a expressão mindfulness, do ponto de vista do budismo, essa insatisfação é da própria natureza da consciência humana quando funciona fora do nível de, vou chamar de um estado de consciência desperta. A satisfação humana, ela só é vivida na plenitude, na perspectiva budista, quando a capacidade do indivíduo fazer contato com as camadas mais profundas da consciência se amplia e ele experimenta quem ele é de verdade, quem ele é na essência da mente, no profundo da mente. E o caminho para isso, o que era no budismo? Primeiro, a ética, que nas 8 nobres verdades se expressa como um reto pensar, ou seja, o cuidado com que você guarda no seu pensamento, que você guarda no pensamento, o reto pensar, o reto falar e o reto agir. O que significa que, na perspectiva budista, o caminho da meditação, ele precisa de algumas bases. E essas bases são, parte delas, éticas. A outra base do budismo, né, reto esforço, plena atenção, tem a ver com a sua capacidade de estar presente no agora, no aqui e no agora. O que faz a parte ética? A parte ética coloca você frente ao que gera sofrimento. A parte meditativa coloca você no estado de intimidade com a sua própria consciência. Esses dois geram amadurecimento psicológico e espiritual. Mas o budismo não para aí. Ele afirma que o nosso sofrimento é fruto da ignorância sobre quem somos nós, do viver fora do nosso potencial pleno de consciência e, como consequência disso, sermos prisioneiros da ilusão de que os desejos são a fonte da nossa felicidade. O desejo no budismo é um tema muito interessante, né? Porque o Buda dizia, o ensinamento tradicional, o chamado ensinamento dos anciãos, de que o desejo é a ilusão de que a sua felicidade está lá, quando for viver aquilo. A sua felicidade virá em dependência de um objeto de desejo. Mas na nossa vida pessoal a gente constata que, apesar de que, quando a gente vive a experiência de um objeto de desejo, há satisfação, a mutação constante da vida faz com que essa satisfação seja quase invariavelmente seguida de frustração. Então, o sofrimento para o Buda é você colocar a expectativa da sua felicidade onde ela não está. E ela não está na mera satisfação de desejos. Porque o desejo que é gerado por uma mente ignorante, inevitavelmente ele gera dor. Portanto, a noção de felicidade que vem do budismo é de que a felicidade real ela vem, a princípio, do amadurecimento psicológico e do amadurecimento espiritual. A felicidade ela é uma expressão da maturidade espiritual, que se expressa na consciência como paz. Então, felicidade é da ordem da paz e não da ordem do desejo. O prazer é da ordem do desejo, mas o prazer está na dimensão da dualidade do prazer e da dor. Já a mente madura, sábia, que entende um pouco melhor o processo da vida,
É na paz ou a partir da paz que tudo é vivido. A partir da paz, até a experiência do prazer ganha uma qualidade mais segura, porque a escolha é mais madura. Portanto, a sociedade de consumo que tem a sua base na geração do desejo contrasta bastante com a perspectiva budista, que vê no desejo, ou o entendimento de que a felicidade e a vivência do desejo, né, é ingênuo, porque o estado de mente que fica atrás do desejo é o mesmo estado que também vai ficar fugindo da dor o tempo todo, e isso tudo gera inquietação, medo e busca, medo e busca, medo e busca. Na sociedade de consumo, o medo e a busca se expressam como o medo da rejeição, ou o medo da desqualificação social, e a busca dos produtos que podem me garantir um lugar de admiração. No budismo, o medo que me faz fugir daquilo que acredito que vai me fazer sofrer, é sempre acompanhado do anseio daquilo que me dá prazer. E esse estado de mente no budismo é chamado de samsara, o estado da mente que sofre. A oposição ao samsara é a da mente que se liberta dos condicionamentos dessas gerados por meio dessas buscas, dessa busca e dessa fuga. E como se faz esse descondicionamento, esse caminho na direção dessa paz? Mindfulness. Com toda a preparação que a filosofia budista preconiza, o coração do caminho é a capacidade de estar no aqui e no agora. E acolher a experiência do aqui e do agora, com a profundidade que ela pode oferecer. Quando a vivência do aqui e do agora se estabelece na consciência, medo da dor, apego ao prazer e até mesmo o papel do desejo passa a ser visto com outro olhar. Uma das coisas que mindfulness, ou que plena atenção faz, é a capacidade da pessoa poder olhar para a própria mente, né, compreendendo, percebendo, com desapego, com tranquilidade, o fluxo da sua experiência. Isso se mostrou como tendo um potencial terapêutico enorme, até mesmo para as psicoterapias. Mas os antigos meditadores já sabiam disso, né? Então, essa mente desapegada vai se tornando uma mente livre, uma mente capaz de quietude, porque já não é mais acossada pelo desejo e pelo medo. E é a partir desse estado que um nível maior de profundidade vai sendo experimentado. Dito isso, acho que dei uma pincelada de como o mindfulness entra dentro do contexto budista e como a sociedade do desejo, a sociedade do consumo, tem essa dinâmica psicológica que leva à inquietação e à frustração, a ponto de estar se encaminhando para a era da depressão, em que nela, como um dos últimos grandes achados, dos mais recentes achados, nela se descobre o poder de mindfulness. Então, as obras como Brain Zen, depois de um autor chamado Jon Kabat-Zinn, que desenvolveu toda uma metodologia para o uso de mindfulness no controle do estresse, e depois vem os outros que vêm desenvolvendo mindfulness em contextos terapêuticos, médicos e psicológicos, né? Tudo isso está fazendo com que a noção de presença, estar presente, chegue à sociedade de consumo como um antídoto necessário ao seu efeito colateral. Qual que é o seu efeito colateral? A ansiedade, a frustração e a depressão. A correria por ganhar dinheiro, a correria por consumir, gera um estado de inquietação, né,
que o mais, o cada vez mais, não dá conta. E aí que entra, quando as coisas já não funcionam, esse último grande achado da ciência, que os antigos já sabiam, e quando você integra práticas de presença na vida diária, né, você recupera, diminui o nível de cortisona, que é um hormônio com efeitos deletérios no cérebro, quando crônico, você diminui o nível de ansiedade, você passa a ter mais instrumentos para lidar até com a depressão, você passa a ter um estado de empatia, de receptividade para o outro, que vem junto da prática de mindfulness. Porque um dos efeitos descobertos é que o nosso pensar normal, ele ativa certas regiões do cérebro. Sempre que a gente está pensando em eu e meu, tem áreas do cérebro que são ativadas. A meditação não desativa essas áreas. A meditação vai ativar outras áreas do cérebro, que tem mais a ver com a experiência de conexão, com a experiência de transpor barreiras, com a experiência de quietude, com a experiência de sensorialidade, enfim, com a experiência de presença. Então, a sociedade de consumo agora encontra na antiga prática da meditação um antídoto importante para lidar com os males que ela própria gera. Mas isso traz possíveis contradições, porque uma das características do pensamento econômico dominante, especialmente nos seus primórdios, mas também ainda hoje, é do hábito de colonizar. Colonizar outros povos, outras terras, para lucro. O que vem acontecendo e me preocupa em relação a mindfulness é que algumas apresentações que vocês seguramente vão encontrar sobre mindfulness na contemporaneidade vão ter coisas do tipo: agora nós podemos praticar mindfulness porque a ciência constatou que funciona e ela pode ser feita sem nenhuma relação religiosa. Ok. Pura verdade. A ciência constatou, não precisa ter nenhuma vinculação religiosa para a prática de mindfulness. Porém, há o risco de que uma expressão como essa seja já o início de uma postura colonizadora também em relação a práticas. Ou seja, que essas práticas que originalmente eram o centro de um caminho de autoconhecimento, que elas acabem se tornando, elas próprias, um produto. Entende? Mais um produto. Daí meditação, o termo original, se transforma em mindfulness, um termo em inglês, que é um produto. Mas o pior não é isso. Definitivamente o pior não é isso. Sabe o que é o pior? É que quando uma prática como essa de estar presente, ela é apresentada como tendo justificativas científicas para ser usada, e que nós podemos utilizá-la sem nenhuma vinculação com o seu contexto original. Provavelmente significa jogar fora a criança junto com a água suja do banho. Sabe por quê? É muito pouco usar uma prática que é apenas o início da meditação, vou esclarecer isso agora mesmo, apenas o início da meditação, deixando de fora toda a riqueza de ensinamentos que acompanham na sua apresentação original. Porque significa utilizar um instrumento antigo para colocá-lo dentro de um contexto social e cultural estranho ao contexto original, mas que necessita de alguns insights do contexto original para olhar para si mesmo. Quando mindfulness é utilizada sem ou fora dos ensinamentos que são preconizados para a sua, assim como condições prévias para a sua prática, condições de segurança, condições de estímulo à sua prática eficiente, né, que vem dos antigos meditadores. Mindfulness pode ser só mera redução de estresse,
mais tranquilidade para fazer o que nos Estados Unidos chamam de psicologia da vaca. Já ouviram falar disso? Cow psychology. Você bota musiquinha clássica para a vaca dar mais leite. Ou seja, tornar as pessoas menos estressantes para continuar participando de um sistema que tem profundos efeitos colaterais na natureza e nas pessoas. Porque o conceito original de mindfulness corre o risco de ser bastante subversivo para a sociedade de consumo. Porque se você olha nos ensinamentos que dão base às experiências de presença, o que você vai encontrar é questionamentos sobre como a nossa mente funciona. Você vai encontrar questionamentos e ensinamentos sobre o que nos faz sofrer. E quando alguns desses ensinamentos sobre as causas do nosso sofrimento são apresentados, como, por exemplo, um modo ingênuo de lidar com o desejo, confronta profundamente as premissas da sociedade de consumo. Então, a gente vive um risco de que uma prática que tem um enorme potencial seja integrada à sociedade de consumo como um instrumento para a sua automanutenção, apenas para mantê-la mais confortável, enquanto ela continua destruindo natureza e destruindo algo profundo em nós. De novo, eu quero dizer, essa não é uma fala de volta à idade das cavernas. Nós somos seres tecnológicos e, inevitavelmente, criaremos tecnologia e novos produtos. Porém, quando a nossa vida passa a ter como centro o fato de consumir, nós estamos deixando de fora. Porque, veja bem, o que significa o que o Le Beau, que eu citei agora há pouco, dizia? Se consumo vira o centro da nossa vida, significa que o nosso tempo tem que ser usado para gerar os recursos para o consumo. Se o nosso estilo de vida se organiza dessa maneira e nós precisamos usar a maior parte da nossa energia para isso, de onde sai essa energia? Essa energia vai sair das relações, ela vai sair de um caminho de autoencontro mais profundo, ou pelo menos da possibilidade disso. Talvez pessoas muito imaturas emocionalmente, tendo mais tempo, não usassem o tempo de forma produtiva, de forma a suprir outras necessidades mais profundas, né? Mas seguramente aqueles que precisam suprir essas necessidades mais profundas são aprisionados dentro da sociedade de consumo, porque a primeira coisa que ela tira é o tempo, além de te dar a pressa, além de te dar o tempo todo um fuzilamento de peças de marketing, de propagandas, né? O tempo todo estimulando o desejo, alimentando essas premissas da sociedade de consumo que só estimulam o falso self. Então, esse é o risco de que mindfulness seja usada como pensada como um instrumento e posta dentro de um contexto cultural que está em crise apenas para abafar um pouquinho, para diminuir um pouquinho a crise. Quando o potencial que ela tem de questionar algumas premissas da sociedade de consumo é um potencial que poderia levar a sociedade de consumo a evoluir para o que alguns chamam de a sociedade da convivialidade ou a sociedade do espírito ou a sociedade da boa vida. Seguramente, sociedade de consumo não cumpriu a sua promessa de ser a sociedade da boa vida. Porque não é necessário produto para isso, é necessário atitude para isso. É necessário uma atitude interior para isso. É necessário maturidade de alma, é necessário abertura porque a gente tem de mais profundo. Não é isso que nós estamos presenciando. E o efeito colateral é o adoecimento coletivo. Eu, sinceramente, espero que mindfulness, ou meditação, entre para valer na nossa sociedade de consumo, porque ela traz aquilo que nos falta nesse tempo histórico, que é uma porta de abertura, uma abertura, um portal para estados de paz que não vão ser gerados por ela. Era isso. Obrigado.